Melhor começar a matéria, não? Nossa, tá tão bonitinho, não tô achando essa foto. Vou mostrar para vocês aqui. Isso aí. Aí, ó. Essa é a trompa do Lucas. Aqui foi quando a gente comprou. Tava lá em São Paulo, a gente comprou a trompa dele. Aí, assim. Tá estudando ainda. Nossa, ele já é um rapaz, achei que fosse menor. Oi? Ele já é grande, achei que ele fosse menor. Achei que ele fosse criancinha, assim. Não, ele puxou pro pai, né? Tá enorme. Tá maior que você já. Agora eu posso falar que eu sou grande, né? Vocês não só me ver assim, pescoço pra cima mesmo, não tem problema, não. Essa foto foi de 2019 já tem 2 anos e um pouco, em julho de 2019. Né? Certo? Mas ó, continua com a música de fundo. Ó. É a Lívia que tá mexendo no piano. Bom, pessoal, então vamos começar nosso capítulo 7 a respeito de siderúrgica, tá? Então, o que é uma indústria siderúrgica? A siderúrgica, ela é uma empresa que ela pega o ferro e pega o carvão. Mistura esses dois negócios, não, o ferro carbono, não, na verdade é o carvão. Mas pega, em termos de elementos, vamos pegar, pensa no ferro com carbono, mistura, né, funde esse material e quando solidifica, ele vai solidificar na forma de aço, de ferro fundido, de ligas, né, de maneira geral. Então, da onde que vem o ferro? O ferro vem, evidentemente, do minério de ferro. E da onde que vem o carbono? O carbono vem do carvão, tá? Então, nós vamos ver aqui quais são os produtos, né? Que a gente vai falar, o aço, né? Mas eles vêm, a forma, né? Eles se formam a partir do minério de ferro e do carvão mineral, são os dois principais, né? Indústria siderúrgica, uma das mais famosas, talvez a mais famosa que tem aqui é a CSN, né? Em Volta Redonda, né? Não sei se alguém é daquela região lá, mas eu já estive lá também nessa siderúrgica. É uma das mais famosas que nós temos. Mas tem várias outras, né? Usiminas, né? Tubarão, tal, então tem outras siderúrgicas, né? Então aqui é uma visão geral de uma indústria siderúrgica. Por que eu faço essa introdução, né? Com relação à siderúrgica? Porque o nosso produto principal é o aço, né? O que a gente mais usa aí, tá? Então, qual que é a ideia de uma indústria siderúrgica? O principal item lá dentro, né? Que todo mundo vê, para quem passa ali em Volta Redonda, tem uns fornos grandes. Volta Redonda tinha 3, né? Acho que ainda tem 3, né? São 3 altos fornos, né? Tá vendo aqui? Altos com L, ele é alto mesmo, né? Então, ali é o coração, né, digamos assim, da indústria siderúrgica. É ali que funde o minério e aí sai o produto, né? O produto que vai ser utilizado, que vai ser formado aço. Mas como que esse alto forno funciona? Tem que ser adicionado minério de ferro minério de ferro aqui de baixo e tem que ser adicionado carvão, tá? São os dois principais produtos. Da onde que vem o minério de ferro? Ele vem no Brasil nós temos excelentes minérios de ferros, né? Em Minas ali, para quem passa pela Fernão Dias, né? Chegando lá perto de Betim, de BH, né? Até o asfalto é sujo, né? Porque ali tem uma grande produção de minério de ferro, né? Aí tem no Pará também, tem vários outros lugares aí que tem minério de ferro de grande qualidade. Então, esse minério de ferro ele é extraído da natureza e ele é levado por um processo chamado sinterização. Não é o único, mas é o mais usado, né? Desse processo de sinterização sai o sinter,
Então, o sinter, ele é o minério de ferro tratado. Por que faz isso? Porque o minério de ferro extraído da natureza, ele tem grande quantidade de outros produtos, ele tem que ser preparado para ser levado ao alto forno. Então, aqui já faz uma preparação, e aí essa preparação é chamada de sinter, porque ele sai do processo chamado sinterização, tá? O sinter é o ferro, né? Ou é o minério de ferro tratado. Do lado de cima aqui é o coque, mas quem que ocorre? É o carvão. Então, esse carvão, ele é recebido na indústria siderúrgica e da mesma forma como a sinterização, ocorre a coqueria, né? A coqueria é um tratamento desse carvão. E o que sai da coqueria? O coque. Então, o coque é o carvão tratado, o sinter é o minério de ferro tratado, ou seja, em outras palavras, aqui tem carbono e aqui tem ferro. Esses dois produtos, eles são inseridos dentro do alto forno. Esse slide aqui, eu devia ter colocado aqui a fonte, não me lembro, tá? Eu tirei de algum site, ou foi da CSN, ou foi da Uzi Minas, não sei. Eu tirei de algum site essa sequência, né? Eu não me lembro mais, tá? Na hora que eu pesquisar, eu coloco aqui embaixo a fonte, tá? Mas foi de um site oficial da empresa, né? De uma indústria siderúrgica. Então, o alto forno, ele é responsável pela união, pela junção do ferro com o carbono. Sai do alto forno o quê? Gusa. Esse é o principal produto. Gusa, ele sai no estado líquido, aí tem um carro aqui chamado carro torpedo, né? É um vagão de trem, aí ele anda sobre trem, né? Sobre trilhos. E esse vagão, ele recebe o gusa e transporta esse produto, né, que sai do alto forno até um setor chamado de aciaria. Então, isso daqui vai estar dentro da aciaria. Esse gusa, ele já é a liga, ferro com carbono, mas tem muita impureza. Então, ele vai para um processo chamado convertedor ou conversor, né? E aí ele é ajustado ao teor de carbono, porque o gusa ele sai com alto teor de carbono, em torno de 4,5% de carbono. E aí o aço tem 0,2, 0,3, né? Uma baixa quantidade de carbono. Então ele entra nesse convertedor, um dos motivos para ajustar o teor de carbono, e aí depois passa por um processo, alguns tipos de processo, não esse ou esse, mas aí entra no refino, né? Propriamente dito assim, no ajuste fino do aço. Aí atualiza a composição, aí fala, é aço inox 306, então a composição é essa, o outro é aço carbono 1020, então ajusta a teor de carbono, ajusta os elementos, né, de liga. E desses processos de panela, agora a composição está adequada, e aí, mas tudo no estado líquido, né, do alto forno para frente é tudo alta temperatura, então aqui tem que estar mais de 1.500 graus Celsius aí, né, para estar no estado líquido. E aí vai fazer o processo de solidificação do material. Agora o material já está pronto, só basta solidificar. E aí o processo que é usado atualmente é chamado de lingotamento contínuo. Então aqui em cima, tá vendo? É uma representação de como que entra esse produto acabado no estado líquido. E aí o material, ele desce no estado líquido, ele vai se solidificando, né? De tal forma que quando chega aqui embaixo, o material está no estado sólido, né? Aqui está no estado líquido e aqui embaixo ele se solidifica. Solidifica e do lingotamento contínuo sai o lingote. Lingote é um produto acabado, mas é uma barra grande, tá? Daqui a pouco vai aparecer uma foto aí, mas é uma barra que daí ele passa por um processo, não mostrou aqui, tá aqui, a laminação quente, ó. Aí ele passa por vários processos, né, de laminação, porque é uma barra grande, ele vai... Lembra que a gente falou de encruamento lá atrás, no capítulo 5, se não me engano, que tem os laminadores, é um processo chamado de laminação para reduzir a espessura. Então, o lingote que ele tem uma espessura elevada, né, 0,5 metro mais ou menos, ele vai reduzir para formar essas chapas. Então, ele passa, não sei se dá para ver aqui, ó, aqui são rolos, né, laminadores, onde esse lingote ele é obrigado a passar por dentro desses rolos, reduzindo a espessura, a largura está limitada, então ele reduz a espessura e aumenta o comprimento, né? Feito isso, vai formar chapa, vai formar bobina, né? E aí é o produto final que vai ser utilizado na indústria, né? E aí pode estar encruado, né? A última fase pode ser a frio, o material vai ser encruado, ou ele vai sair no estado recozido, tá?
Então, são vários processos de laminação, que daí vai ser o produto final. Bobina, chapa a quente, chapa fina a frio, tá vendo? Ó, ele foi encruado aqui, né? Chapa galvanizada, bobina fria e tal. Então, esse é o produto. Nós vemos ali, né, quando passa pela Dutra, né, passa um trem, de vez em quando passa um trem lá, vários vagões com bobinas, né? Então, ele está transportando esse produto da siderúrgica para ser usado na indústria. Tá? Quais são os produtos? Gusa, esse é o principal. O objetivo da siderúrgica é formar o gusa. E esse gusa ele tem alto teor de carbono, né? Mais ou menos 4,5% de carbono. Só que para chegar em aço, o aço tem pouco carbono, 0,2, 0,3, 0,4% de carbono. Então ele vai ser tratado. O gusa, ele não é aço, né? E ele também não é ferro fundido. Ele tem grande quantidade de impureza. Mas se ele fosse resfriado, ele seria um ferro fundido, pelo teor de carbono, né? Daqui a pouco vai ficar mais claro quando que é aço, quando que é ferro fundido, capítulo 9, tá? Por enquanto, tenha mais ou menos em mente o seguinte, até 2% de carbono é aço. Acima de 2, até 6,7, né? Acima de 2%, o fofo aqui é ferro fundido, tá? Eu não sei se eu falei isso algumas vezes para você, mas o ferro fundido é carinhosamente chamado de fofo, tá? Então, um ferro fundido acima de 2%. Além disso, o que sai? Sai escória. Escória é um subproduto, não é usado na siderúrgica, né? Ele é descartado e sai também muitos gases. Esses gases, eles são reaproveitados normalmente dentro da própria siderúrgica para gerar energia elétrica, tá? Então, uma parte, CSN é assim, né? Depende da empresa, né? Mas esses gases, em todos os lugares aqui, é tudo muito quente, né? Então, esses gases, se eles forem canalizados, eles têm uma fonte de energia muito grande, né? Ele pode ser usado para gerar energia, né? Com uma usina, como nós temos aqui, né? Aqui nós temos a termoelétrica, né? Só que aqui funciona com gás natural, né? Ali seria com os próprios gases gerados pela siderúrgica, tá? Mas aqui gás para gerar uma turbina a gás. Aqui teria que ser uma turbina a vapor, um ciclo a vapor, né? Uma caldeira, né? Um gerador de vapor. Essa água vira vapor, passa pela turbina a vapor, gera energia, um condensador e uma bomba, né? O grande detalhe, não sei se é claro para todo mundo isso, é assim, ó, tá vendo? Imagina aqui uma caldeira, onde essa água entra e sai, entra numa turbina. Essa daqui é uma turbina a vapor. O vapor sai daqui e entra num condensador. Condensador. E aqui o vapor condensa, virou água, né? E aqui passa por uma bomba. Então aqui é uma bomba. Esse é um ciclo da termodinâmica, né? Um ciclo Rankine, né? É o ciclo da água, né? Geração de vapor, ciclo Rankine. Então a água é bombeada, pressão entra aqui está entrando calor, certo? Entrando calor, vou colocar uma chaminézinha aqui, ó. Então entra calor, aquece essa água, gera energia, né? Uma turbina a vapor, e aqui o produto, né, que sai água com vapor ainda, um pouco de vapor, em baixa pressão, cai no condensador, condensa aí, vira uma caixa d'água aqui, né? Essa bomba. Então, esse circuito é um circuito fechado, tá? Então, o grande detalhe é isso daqui, ó. Quem que é esse gerador de vapor para um ciclo desse tipo, né? Esse gerador de vapor, se for aqui na termoelétrica, aqui é turbina a gás, tá? É outro processo. Mas poderia ser um ciclo combinado. Tem duas usinas aqui, né, de geração de energia. Uma é ciclo simples e a outra é ciclo combinado. O ciclo combinado, aqui é uma turbina a gás, né, igual turbina de avião, né? Que essa turbina a gás, os gases da turbina a gás entram nesse processo e gera energia através do ciclo Rankine. Então, isso aqui é chamado de ciclo Brayton, não, da turbina a gás.
Então, assim, o ciclo combinado é turbina a gás com turbina a vapor. Então, isso aqui é excelente para... Porque os gases de exaustão de uma turbina a gás tem muito poder calorífico ainda, né? Tem muita energia, que é muita vazão em alta temperatura, né? Então, esses gases podem ser aproveitados para gerar energia dentro desse gerador de vapor aqui, tá? Mas aqui poderia ser, ao invés de um ciclo combinado, poderia ser simplesmente gás natural, ou carvão, ou óleo diesel, ou lá álcool, né? Álcool que eu falo no produto da cana-de-açúcar, né? Podia queimar qualquer coisa aqui, qualquer coisa que queime e faça gerar energia, né? Qualquer coisa que faça que transforme água em vapor, né? Pode ser utilizado dentro desse... e pode ser também central nuclear, né? Se isso daqui, esse gerador de vapor, for agora um reator, isso daqui, o resto é igual, a turbina é igual, o condensador é igual, a bomba é igual. O que muda é da onde que extrai energia para fazer com que a água vire vapor. É um nuclear, então isso aqui agora é uma central nuclear. Veio de uma turbina a gás, então agora isso daqui é um ciclo combinado, né? Isso daqui agora é carvão, então é uma usina de carvão. E lá na siderúrgica, são os gases que são aproveitados para gerar vapor, certo? Através desse ciclo. Não sei se eu falei muito, se eu falei pouco, sei lá. Tinha dúvida. Então, assim, os gases, a intenção da siderúrgica não é formar gás. Ele é subproduto, ele vai ser jogado para a atmosfera, mas pode ser reaproveitado. A escória também é subproduto, ele tem que ser descartado. Minério de ferro. Então, agora vamos falar dos três, o que entra dentro do alto forno. Entra minério de ferro, entra carvão e entra fundente. O que é minério de ferro? Nós temos alguns tipos de minérios de ferro, né? Magnetita, hematita, limonita, siderita são os principais, né? Esse daqui é o primeiro, tem 73% de ferro, olha só. Esse daqui tem 69% de ferro, são excelentes minérios de ferro, né? A limonita já tem 60% e a siderita tem 48%, né? Já é mais fraco, né? Tem menos ferro, tá? Para a gente aqui, o minério de ferro nosso é excelente, tá? De excelente qualidade. Pará, né? Minas Gerais, Mato Grosso. Então a gente tem uma grande quantidade, tanto é que a gente exporta muito, né? A maioria nossa é hematita, né? Que é esse segundo aqui, né? A gente exporta muito minério de ferro. Naquela empresa lá que se chama a Vale, né? A Vale exporta muito, né? Já teve até um questionamento, né, se deveria produzir aço aqui ou não, só exportar, né? Mas a gente exporta muito. E aí esse minério de ferro precisa preparar ele para estar adequado ao uso no alto forno. Então aqui está uma foto de Carajás, no Pará. Então aqui é a extração de minério de ferro. Tá? Aqui é esse caminhão aqui, ele é chamado caminhão fora de estrada, né? Esse negócio é gigantesco. Tá? Olha aqui o tamanho de uma roda, né? Vamos imaginar que essa moça aqui tem o quê? 1 metro, vamos colocar 1,5 m, né? O raio dessa roda aqui tem o quê? Pelo menos aí 1,60 m, né? Então, assim, o diâmetro dessa roda aqui é uns 3 metros, um pouquinho mais, né? Mais ou menos uns 3 metros de diâmetro, né? Para a gente ter noção aí do tamanho do caminhão, né? Tá vendo? Se der bobeira com o caminhão também, já era, né? Então, são equipamentos gigantescos, né? Então, esse minério de ferro, ele sai lá de Carajás ou sai de Minas tal, e vai ser transportado para a indústria siderúrgica. A siderúrgica recebe o minério de ferro e ela trata esse minério, tá? Um dos processos chamados, um processo muito usado, é a sinterização, que forma sinter. Um outro processo, até mais novo, né, chamado de pelotização, né, que forma pelota, né? A pelotização é o processo, né? Pelota é o resultado do minério de ferro, né? Da mesma forma como sinterização é o processo, e sinter é o minério de ferro tratado, né? Então, assim, o que era usado no início do desenvolvimento? Era usado simplesmente um granulado. Então, esse granulado ele evoluiu aqui para sinterização, que é esse processo, e agora o mais usado é pelotização, tá?
Então, falar sinter ou pelota é a mesma coisa, tá? Em resumo, é minério de ferro, né? Então, a gente fala sinter porque é o mais usual, né? Aqui, ó. Então, era o granulado, ele praticamente sumiu, né? Não é usado mais em autoforno. O sinter tomou conta do mercado e depois começou aqui na década de 70, mais ou menos, o desenvolvimento dessa pelotização. Em resumo, isso tudo aqui é minério de ferro, tá? Minério de ferro tratado para ser usado dentro do alto-forno. Da mesma forma com o minério de ferro, nós temos o carvão. E esse carvão, ele é tratado dentro de um processo chamado de coqueria, né? Coqueria forma o coque, né? Então, são fornos em torno de 1.300 graus Celsius durante 16 horas, né? E para tratar esse carvão, para deixar ele próprio para usar no alto forno. O gás de coqueria é importante isso dentro da própria usina, para gerar energia elétrica, porque é uma indústria que consome muita energia elétrica, né? Então, uma boa parte da energia que eles consomem, eles próprios geram através desses processos, né? Então, esse daqui é o processo de coqueria. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um forno aberto, ó. Aqui dentro é o coque, né? Que ele cai dentro de um vagão, né? Tá sobre trilhos aqui, um vagão. Então, esses aqui são fornos, ó. Fica a 1.300 graus Celsius, tá? Esse lugar aqui acho que é o lugar mais perto do inferno que a gente consegue chegar. Que é sujo, quente, assim, não é um ambiente muito agradável, tá? Imagina carvão aqui, né? A gente fica na churrasqueira, que está um carvão ali, um pouquinho quente, já incomoda, né? Imagina que é 1.300 graus Celsius, né? Mas aqui é a extração do carvão, ó. Dá para passar aqui uma boa carne, dá para passar o boi inteiro aqui sem nem matar ele. Então, além do minério de ferro e do carvão, existe um terceiro componente chamado de fundente, tá? Normalmente é calcário, né? Que é a rocha mais usada aí, né? Mas esse fundente, ele se fosse lá na química, a gente iria dizer que ele é um catalisador, né? Acelerar esse processo, facilitar o agrupamento das impurezas, né? Porque apesar do coque ele já ter sido tratado, né? O carvão foi tratado, o minério de ferro também, mas eles têm grande quantidade de impureza. Então, esse material ele dentro do alto-forno ainda vai ser muita impureza, que é a escória, a gente já vai falar da escória, né? Mas aí o fundente ajuda, né, nesse processo aí de separação da escória com o gusa, que é importante para a gente, para a indústria, é o gusa. Tá? Então, três produtos, muito minério, um pouco de carvão, um pouco de fundente, né? E aí vai para o alto forno. Esse alto forno, aqui tá uma representação de uma esteira, tá vendo? Ó? Então, essa esteira leva o produto até o topo do alto forno. Tá? E aí, esse produto ele cai dentro do alto forno, aqui, e ele é um processo de contracorrente. Aqui dentro está sendo insuflado ar quente, né, alta temperatura, e esse gás, né, esse produto, esse ar, ele vai subindo, né, e o produto vai descendo. Então, aqui ele entra em alta temperatura, aqui é até onde ocorre a combustão desse produto que vai fundir, mas ele vai subindo e o sólido, o material sólido vai descendo. Então, esse material vai descendo, aquecendo, e o gás vai subindo, resfriando, né? Ele entra numa região, um alto forno, mais detalhe, não precisa saber disso, né? Mas é a cuba, a rampa e o cadinho, né? A cuba é onde o produto está na fase sólida, a rampa é onde está ocorrendo a fusão desse material, e aí o produto acabado vai aqui para o cadinho, aonde ele vai ser extraído, né? Então, de tempos em tempos ocorre a extração do gusa, né? Material no estado líquido, tá? Então, ele funciona no regime contracorrente, né? O ar está entrando por baixo, o material está caindo por cima, né? No topo entra coque, calcário e material portador de ferro. Então, o coque é o carvão, o calcário é o fundente e o sinter, pelota, né? O sinter é o minério de ferro, tá? A carga sólida alimenta pelo topo, desce por gravidade, reagindo com o gás que sobe. Na parte inferior é injetado ar quente, 1.000 graus Celsius, vindo de regeneradores. Então, isso daqui é o processo, né, como um todo. Ó. Então, desse silo aqui, esse silo tem
Basicamente, é o minério de ferro e o carvão, né? O coque e o sinter. Eles caem aqui embaixo, junto com o calcário, evidentemente, sobem por esteira, chega lá em cima, onde ocorre o carregamento e esse material sólido vai descendo. Do lado de cá está vindo ar quente, ele entra aqui e ocorre essa reação, né, com o produto que está descendo, e esse ar sobe e aí ele vai ser usado nesse processo. Né? Aqui é lógico que ele está mais frio, né? E o que interessa para a gente aqui, ó? Vamos ver que mostra a temperatura aqui dentro. Mas o que interessa aqui? Esse produto, o que está de amarelo aqui é uma escória, ela é tipo uma nata. Ela tem uma densidade inferior, né? Então ela fica na parte superior. E a parte de baixo fica o gusa. Então fica o gusa com essa nata chamada de escória, né? Quando ocorre a extração, o gusa vai para um carro chamado carro torpedo, normalmente, né? Esse carro, ele é tipo um reservatório, um trem, um vagão grande, como se fosse um caminhão-tanque, e aí ele faz o transporte deste alto forno lá para o processo chamado de aciaria. E também tem outro processo, o que sobra de escória aqui, ele vai sair da siderúrgica, ele não serve para a indústria siderúrgica, tá? Essa escória, às vezes a gente vê cimento de alto forno, não sei se vocês já viram, mas ela pode ser usada para fabricar cimento, ela pode ser usada também para fabricar umas pedrinhas de jardim, né? Então, esse é um produto que não tem utilidade para a siderúrgica, né? Ele vai ter outra destinação, né? Então, o alto forno são estruturas grandes, aproximadamente 100 metros de altura e 13 metros de diâmetro, né? Esse é o alto forno 3 da CSN. A matéria requer de 6 a 8 horas para alcançar o fundo, que é o cadinho, aquela parte mais baixa, né? Na forma de produto final gusa. O produto alto forno é gusa, né? Que vai para o refino, e sai escória também, e também sai gás. Né? Então, aqui em termos de temperatura, aqui embaixo, 1.650 graus Celsius, e esse material, o gás, quando ele vai subindo, ele vai diminuindo a temperatura, né? E até chegar no topo, tá? Então, o que sai aqui embaixo é o gusa, que é o principal produto. E a ideia é só, por batelada, né? Coque, minério, coque, minério, coque, minério. Esse produto vai caindo aqui embaixo, nessa zona de combustão está sendo insuflado o ar quente, ocorre a combustão aqui, esse material é depositado em forma líquida agora aqui embaixo, né? E aí o metal, esse que está metal aqui, na verdade é gusa, né? Esse gusa fica aqui embaixo e esse vermelho é a escória. Meu Deus, espera. No aço, é isso? Não, não. Aqui vai sair gusa, ponto. Lá na cearia que vai definir o que ele vai ser. Esse gusa é uma liga ferro-carbono. E outros produtos também. Ele sai com bastante impureza daqui, apesar, essa escória é impureza, tá? Então, lá na cearia, desculpa, na coqueria, na sinterização, já saiu impureza. Aqui sai mais impureza. Mas esse gusa, ele ainda tem muita impureza, tem muito elemento que não é usado. Mas nesse ponto, ele é só gusa, ele não é nada, ele é uma liga, certo? Que lá a cearia, que é onde ele vai agora, aí que vai ser definido qual tipo de material que vai ser. É um aço comum, é um aço liga, é um aço inox, é um ferro fundido, agora que vai chegar nele. Certo, Jonathan, né? Também, também.
Mas aí não só por carbono. O carbono é o básico, né? Porque quando a gente define o aço 1020, 1030, 1040, ele é por carbono. Mas aço liga é o carbono e o elemento de liga, né? Certo? Então, assim, o aço, quem que é o aço 1020? Isso daqui, ó, é o teor de carbono. Esse 10 aqui, ó, esse 10 está me falando que é um aço comum. Esse 20, ele me fala que é 0,2% de carbono. Certo? Então, quem que é o aço 1000, oh, meu Deus, 1030? Ele tem 0,3% de carbono. Ok? O aço 1050, 0,5%. É isso. E esse 10 aqui, ele está me falando que é um aço comum. Por ser aço comum, entendo o seguinte: ferro-carbono. Não é só isso. Depois eu vou mostrar uma composição real. Mas, teoricamente, ele deveria ser, nesse caso aqui, 99,8% de ferro e 0,2% de carbono. Certo? Quando fala, por exemplo, o aço 4340, esse 40 é teor de carbono, 0,4. Mas esse 43 está me falando que é aço liga. Isso daqui é liga. Ó. Depois vai aparecer uma tabela aqui dizendo o que é o 43, tá? Mas então qualquer coisa que não é 10, ele é liga. Beleza? É isso, né, Joana? Aí, então olha só, o Gusa. Quanto que é o Gusa? Ele sai com mais ou menos 4,5% de carbono. Por que isso? Lembra lá do ponto eutético, do capítulo 8? Quando a gente olha para o diagrama ferro-carbono, o ponto eutético é 4,3% de carbono. Então, o Gusa, ele está no ponto eutético, certo? Muito próximo, né, do ponto eutético. Então, sai com 4,3 mais ou menos, e aí é a redução do teor de carbono. Isso que vai fazer na cearia, tá? O que vai ser feito na cearia? Refinar o aço. Então, refino do aço. E aí tem a cearia. Fecha a porta, esquenta. Eu abro a porta, liga o filamento. Então, e aí dentro dessa cearia tem dois fornos, né, que eu vou detalhar melhor. Um é o conversor ou convertedor, tá? E depois tem a cearia elétrica. Dá só um minuto para mim. Mas olha só, então o conversor, né? Esse conversor, que ele é responsável pela grande quantidade de produção do aço, ele é feito da seguinte forma, ó. Esse é o conversor que está aqui, ó. Isso aqui é só a alimentação dele, tá? Então, esse conversor, essa parte que é essa parte aqui, ó, ele gira, tá vendo que ele tem um eixo aqui, né? Ele rotaciona, ele deita, aqui ele está deitado para alimentar. Alimentou com gusa esse baldinho aqui, que deve ter uma pancada de litros aqui, né? Ele sai e esse conversor, ele volta na posição original e aí é insuflado oxigênio. Quando insufla oxigênio, o que ele faz? Ele reage com o gusa que está aqui, liberando o CO, né? Carbono, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Então, liberando o carbono, ele reduz o teor aqui dentro. Então, aqui começa a ajustar a composição do gusa, que agora já não é mais gusa, agora está sendo preparado para o produto final. Tá? Aqui é ele, ó. Não dá para ter noção do tamanho, né? Isso daqui é só a boca dele, tá vendo? Ó? Esse conversor, ele é alimentado com parte líquida, que é esse, ó. Então, o conversor, esse balde aqui, ele é o gusa, veio lá do alto forno. E também ele é alimentado. Essa foto está muito ruim, né? Deixa eu ver essa foto que está melhor. Isso daqui é a parte sólida. Então, sucata coloca dentro do alto forno, desculpa, a sucata coloca dentro do conversor junto com o gusa. Então, essa sucata agora ela vai derreter, né? Então, aqui faz uma parte de reciclagem do material, né? E mistura tudo isso daí, vira tudo uma coisa só, e aí começa a fazer o ajuste da composição, tá? Não entendi, repete aí. Essa sucata é aço mesmo. Aço que a gente não usa, que descarta. É reciclagem.
A escória, a escória, ela sumiu daqui, ela não aparece mais. E aqui também sai escória, tá? Toda a escória que sai daqui, ela é destinada para produção. Normal, eu conheço dois produtos, tá? Isso daí não, que eu saiba, ainda não sei se fizeram mais utilidade, né? Porque ele é resto, né? Mas é feito para cimento, e no cimento está escrito cimento de alto forno, alguma coisa assim, mas é usado com escória, e o outro é para jardinagem. Já viu aquelas bolinhas? Fica um monte de bolinha no jardim, assim, né? Decoração, né? Então isso é a escória, tá? Aqui, o que está sendo alimentado, não sei se dá para ver, mas esse negócio aqui é igual esse, ó. Na verdade, parece um container, né? Ou parece aquela caçamba, sabe aquela caçamba de lixo, né? Só que é um. Oi? É. Então, essa caçamba, ela tem sucata metálica, tá? Que veio da onde? Veio de lixo, né? Quando a gente separa aí os metais, eles vão para reciclagem, certo? E aqui não, esse daqui é o Busa líquido que veio do alto forno. Então, esse produto mistura, quando ele mistura dentro da cearia, aqui nessa parte de conversor, aí agora é uma coisa só, e ele faz aí o ajuste do teor de carbono e sai um monte de impureza, né? Sai elementos aí que não fazem parte do processo, tá? Um outro forno que também tem é a cearia elétrica, tá? Essa cearia elétrica, ela é um processo reciclador de sucata por excelência. Não há restrição na proporção de sucata. Ela é um processo um pouquinho diferente, um pouquinho não, bastante diferente desse daqui. Esse daqui, esse conversor, é necessário ter gusa, porque tem que ter a parte líquida e a parte sólida para o líquido fundir o sólido, certo? A cearia elétrica, não. Esse daqui, ó, a cearia elétrica, tá vendo aqui, esses eletrodos aqui, ó? Eletrodos gigantes. Imagina que fosse um processo de solda, tá? Então, esse eletrodo, quando ele vai abaixando por uma descarga elétrica, dentro é, dentro desse forno aqui, né, ocorre uma descarga elétrica. Então, aqui pode ser colocado busa, pode também, mas pode ser colocado só sucata. Se colocar só sucata aqui dentro, esses eletrodos fundem tudo que está ali dentro e aí viram a parte líquida. E aí o processo continua. Então, existem siderúrgicas que o processo começa aqui. Ele não tem alto forno, ele não tem o carro torpedo, não tem nada. Ele necessita de sucata para fazer essa fusão do material, né? E aí o processo continua, certo? Então, por isso que está escrito aqui que ele é um processo reciclador de sucata por excelência, ou seja, pode colocar só sucata ali, não precisa ter busa, tá? Eu já dei aula para um senhor, né? Eu não esqueço o nome dele, foi a primeira turma minha, em 2009, né? Quando eu comecei a lecionar na FEMAS. Esse meu aluno, que era um senhor, né? Imagina, dando aula para um senhor de quase 60 anos, né? Ele trabalhou numa indústria disso daqui, no final da Avenida Brasil. Eu não lembro mais qual que é a siderúrgica que ele trabalhou, mas o processo dele não tinha alto forno, ele começava aqui, entendeu? Aí, metalurgia de panela. Após o refino, o aço ainda não está em condições de ser lingotado. Lingotado é solidificado, né? E aí vai ajustar a composição, temperatura, fazer desoxidação, dessulfuração, dessulfuração. Então, agora, nessa metalurgia de panela, ele vai, de fato, ajustar. E agora, quem foi o Jonathan, né? Agora que, de fato, vai definir. É um aço 1020, é um aço 1030, é um aço 1130, é um aço 4340. Então, a partir de agora, nesse momento, que define qual tipo de aço que vai ser solidificado. Porque desse processo, né, é tudo gigante, né, não tem nada pequeno na indústria siderúrgica, né? Esse processo que ele vai para o lingotamento contínuo. Então, o lingotamento contínuo, ele é alimentado aqui pelo produto com a composição adequada. Vocês estão ouvindo a música de fundo ainda, né? Tudo ao vivo aqui. Ou vocês vão começar a beber cerveja aí, achando que é barzinho, né?
Então, ele aqui é alimentado com busa não, né? Agora já é o produto com composição correta, mas ainda no estado líquido, altíssima temperatura. E aí esse produto ele desce e ele é solidificado. Tá vendo essa barrinha vermelha que está aqui, ó? A tela continua aqui, ó. Então aqui está mostrando o produto acabado, sólido, e aí aqui tem um corte, né? Como se fosse como é que fala aquele negócio que corta? Uma solda, eu esqueci o nome. Laminadores? Não, é o tipo solda, só que ele vai cortando. É o contrário de solda, né? Um maçarico, né? Como se fosse um maçarico. Ele corta o material e aí esse produto cortado segue e aqui anda mais um pouco, para, corta de novo. Então, esse processo, por isso chama lingotamento contínuo, né? Esse processo é contínuo, está descendo o material líquido aqui e aí para cortar, continua a descer. E esse lingote, deixa eu ver se tem aqui. Esse lingote é esse produto aqui, ó. Eu estou chutando aqui, tá? Ele tem mais ou menos aí 1 metro de largura, ele tem aqui uns 30, 40 centímetros de altura e tem aqui uns 5 metros de comprimento. Então é uma barra gigantesca, tá? E muito quente. Isso daqui está no estado sólido, mas ele está a mais de 1.000 graus Celsius. A solidificação desse material é 1.500 graus Celsius, né? Material, um aço comum vai estar... Depois eu vou falar de temperatura, capítulo 9, né? Vai ficar mais claro em termos de temperatura. Mas esse material está em 1.400, 1.300 graus Celsius, né? Então é muito quente e é uma barra grande, né? Eu já passei lá de uma barra dessa, assim, é insuportável o calor aqui, né? E o processo é esse, ó. Desce o produto aqui no estado líquido, ele vai descendo, vai sendo solidificado, quando ele sai aqui, ele está no estado sólido, cortado e segue aí agora sim vai para o processo de laminação, né? Eu já está falando que antes desse lingotamento contínuo, existia as lingoteiras, né? Aqui seria como se fosse moldes, né? Moldes tipo de fundição, não sei se alguém já viu uma indústria de fundição. Mas aqui é um outro processo que também pode ser feito, né? Leito do ligotamento contínuo, né? Mas aqui poderia ser um processo anterior ao ligotamento contínuo. Ele solidifica como se fosse nos moldes, né? Solidificou, aí dá sequência, né? Tendo o lingote, ele vai para um processo de conformação mecânica. Essa conformação mecânica, aqui eu coloquei só alguns tipos que interessam para a gente, eu vou falar daqui a pouco dos outros, né? O que interessa para a gente é o processo de laminação. Então, aquele lingote é uma barra gigante, né, de aço, né, o produto acabado, composição adequada, e agora ele vai ser laminado para virar chapa, para virar bobina. Então, ele entra nesses rolos, né, laminadores, onde o produto ele vai ser encruado, a gente já viu que tem encruamento, mas como ele está muito quente, ele encrua, mas perde o encruamento, né? Ele recristaliza, né? Então, essa é a ideia dos laminadores, tá vendo? Aqui é um exemplo para formar o perfil, né, do trilho de trem, né? Então, são laminadores que também podem fazer aí o perfil do trilho. Mas aqui são vários tipos de processo, então o laminador que vem, aí essa esteira do lado de cá, ela sobe, aí a barra volta, né? Então, a ideia é o seguinte, essa barra no início, ela é muito grande, essa daqui é muito grande. Então, ele passa, aí inverte o sentido, ele volta, aí passa de novo, inverte o sentido, ele vai de novo, e depois ele entra num processo tão grande, assim, vários laminadores em série, que a gente não consegue mais identificar onde começa e onde termina, porque essa barra ela vai alongando tanto, né, que a gente não consegue mais identificar o início ou o fim, né. Os outros que estão aqui, eu vou falar bem rapidamente, não interessa muito, mas existe uma diferença entre processos de conformação e processos de fabricação. Quando a gente fala de fabricação mecânica, a gente está falando de remoção de cavaco, né? Ou formação de cavaco. Torneamento, furação, retífica, né? Fresamento, plana. Então, esses processos são processos de fabricação. A ideia é que forma cavaco, né? Aqui são processos de conformação. Molda o material em tese sem ter cavaco, né? Ou em tese sem perda. Ele tem uma perda, mas não tem cavaco, né? Então, um deles, que é o que a gente está falando agora, é laminação. O outro é forjamento, né? Você tem um molde embaixo, um molde em cima, coloca a peça no meio e
e faz uma prensagem, né? Porque o forjamento pode ser por prensagem, prensa que vai forçar essa peça, ou por martelagem, né? Que cai por gravidade, né? Outros, trefilação, extrusão, né? Aqui é para formar fio, por exemplo, né? Então ele vai puxando, né? Essa estrutura aqui, essa matéria-prima é mais grossa, o diâmetro maior, ele é obrigado a reduzir o diâmetro, né? Esse processo chama de trefilação, estampagem de chapa, né? A extrusão, que é parecido com esse, só que agora esse empurra, né? Esse daqui ele é tracionado, né? Então, esses são os tipos de conformação mecânica, tá? E aqui, recozimento, vou falar de recozimento daqui a pouco, né? Eventualmente o material, se ele for resfriando muito no processo de laminação, ele pode ser encruado a frio, e às vezes é necessário fazer esse aquecimento. Por enquanto, isso aqui é um forno, né? Depois a gente fala mais a respeito desse processo de recozimento, tá? Para fechar, esse negócio está desatualizado, eu sempre falo que vou arrumar e não arrumo nada, tá? Eu vou falar que tiver um tempo eu vou ver. Mas, assim, pelo menos dá para ter uma noção, né, do que é siderúrgica, essa indústria, que é uma indústria poderosíssima, né? Então, aqui em termos de produção, né, de aço, Minas Gerais e Rio, né, são as duas maiores produtoras, Espírito Santo em terceiro, São Paulo. Então, aqui a gente completa aí mais da metade, né, de aço é produzido entre Minas e Rio de Janeiro, né? O Brasil, comparando com a América Latina, né? O Brasil produzia aqui em 2015, né? Metade, praticamente, tá vendo? De 27, né? Aqui a metade a produção era nossa, né? E o México em segundo, a Argentina, o resto muito pouco, né? A fabricação muito baixa, né? Então, o Brasil aqui na América Latina é relevante. Porém, quando a gente olha para o mundo, olha que absurdo, cara. A China não é a China à toa, né? Quando a gente pensa em aço na China, 340 mil, multiplicado por 3 ainda, né? Para virar a quantidade real. Mas olha, os Estados Unidos, 33, ó, se a gente comparar esses dois aqui, a produção de aço na China 10 vezes maior do que os Estados Unidos. É metade do mundo, a metade da produção de aço no mundo é chinês, né? E aí o Brasil nem aparece aqui, né? O Brasil estava com 14, né? Ainda um valor significativo para a América Latina, né? Mas quando a gente compara com o mundo, fica muito abaixo, né? E aí, aqui dentro do crescimento do mercado, né, no mercado brasileiro, aqui tem uma queda, tal, aqui tem outra queda, aqui em 2008, 2009, foi quando teve aquela crise nos Estados Unidos, crise imobiliária, se não me engano, né, final de 2008, 2009, teve um problema lá, né, onde caiu produção, caiu consumo, né. Aqui é no mercado interno, né, que venda de produto cirúrgico, mesma coisa, tá vendo? Final de 2008, tem essa queda, então, o normal, né, quando a economia está boa, né, a gente vê isso daqui, economia boa, produção de aço aumentando, consumo aumentando, crise, né, aí tem essa queda aqui, né. Quando a gente olha para o mundo, né, a China, olha que década de 70, a China, nos Estados Unidos, praticamente mantém constante, né, desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm aquela produção mais ou menos fixa, né, mas a China, em 2000, iguala os Estados Unidos e depois ela decola, né, a ponto do que, não sei nem como está hoje aqui, é interessante ver esse gráfico mais atual, né, como é que está atualmente. Mas aqui a gente vê que até o ano 2000, a China, ela aqui já igualou os Estados Unidos, né, de 95 a 2000, ela igualou, depois ela decolou, né. E o resto praticamente constante, né. Japão aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, tal, nada demais. É isso. Beleza, pessoal? O que eu faço escrever aqui? Será que o que acontece com a China por causa da Evergrande é a mesma coisa que aconteceu com os Estados Unidos? Boa pergunta, Rafael. Alguém sabe responder a pergunta do Rafael, cara? Agora eu precisava do professor, né? O professor Daniel, para me ajudar a responder essa pergunta. Eu estou perguntando para a pessoa errada.
Ô, Rafael, eu tô tão por fora, cara, a gente eu não vejo mais notícia, eu cancelei quase tudo aqui em casa, a única coisa que eu assisto é Netflix, série com a minha esposa bebendo vinho, o resto eu tô por fora de tudo, cara. Eu vi esse Evergrande, de fato, foi um grande problema chinês, né? Mas eu não sei não, alguém me ajuda aí, alguém sabe falar se pode chegar naquele nível lá dos Estados Unidos? Não sei. Eu acho muito difícil, mas na minha humilde opinião, professor. Vamos ver o que vai acontecer, né? A China é um absurdo, né? A China já é, minha opinião também, tá? A China já é o primeiro, né? Já é o líder mundial, né? Só quer formalizar isso daí, né? Em termos econômicos, militares e acho que a gente está muito próximo de mudar, né? E a pandemia contribui para isso, né? De mudar quem dita aí os rumos da economia mundial, né? Mas isso vai ficar para vocês, né? Daqui a pouco eu aposento. Não aposenta mais, não tem jeito, mais fácil morrer do que aposentar. Não tem jeito. Beleza, pessoal? Ficou claro aí a parte de siderúrgico? Uma ideia, uma visão de siderúrgica aí? Aí amanhã eu começo o capítulo 9, que daí é o diagrama de fases, né? O diagrama de equilíbrio que nós vimos igual no capítulo 8, só que agora é da liga ferro-carbono. Então a gente vai falar exclusivamente de aço. Tá bom? Todo mundo digitou presente aí? Mais alguém? Posso fechar? Beleza, pessoal. Então, por hoje é isso. Esprimersi in quella Amanhã vou lingua. começar o capítulo Ecco 8 de novo, perché tá? ho deciso di iniziare il podcast di Italianglot, nel quale cercherò di parlare nel modo più chiaro possibile e ad un ritmo che vi consentirà di Aí amanhã a gente continua, tá? Amanhã a gente começa o capítulo 9, né? Estou fechando aqui a chamada, tá? Semana Amanhã que não tem aula não, Hilário. Amanhã é pré-feriado. Pré-pré-pré-feriado. Putz, moça. Tô doido. Semana que vem já não tem aula e na outra também não tem? Lembraram disso? Triste, né, Hilário? Oi? Triste, né? É uma judiação, né? Caramba, não vê quase ninguém hoje. O que aconteceu com o pessoal? Hilário, a gente já tem que conversar sobre a data das apresentações. Temos. Deixa eu adiantar um pouquinho com a matéria. Aí a gente conversa, tá? Giulia, sei pronta? Tá bom. Só vem metrô. Prova é no final de novembro. Eu vou começar a pensar numa prova caprichada para vocês. Não, é pra pensar no trabalho, não na prova. Tá. Ó, amanhã tem aula, tá, Ana? Ana e demais. Amanhã aula normal. Semana que vem não tem aula segunda nem terça, mas quarta e quinta tem aula e sexta não, né? E na outra é semana acadêmica, né? Eu acho que é semana inteira, né? Se não me engano, não tem aula semana que vem. Na outra, né? Na outra. Certo? Não tem aula, mas tem apresentações, né? A gente vai participar. Beleza? Ficou nisso. Beleza. Beleza, professor. Boa noite aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Beleza, boa